Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Uma alegria retomar o nosso projeto de conversa com as juristas, que no fundo é um projeto que eu desenvolvi para conversar com amigas, coisas que a gente já faz no dia a dia, só que nunca a gente faz com a câmera aberta, nunca a gente faz com uma audiência, nunca a gente faz com tanta gente querida nos assistindo. Essa semana falamos com a professora Ana Luísa Nevares, do Rio de Janeiro. Nós cuidamos com a professora Ana Luísa da parte de Direito das Sucessões. E agora vamos falar com a querida amiga e professora Paula Forgione. A Paula, como vocês todas e todos sabem, ela é especialista em Direito Comercial, hoje denominado empresarial. E eu estou aqui hoje com a minha querida amiga Paula Forgione. Paula, uma alegria conversar contigo nesta terça-feira semifria do inverno paulistano. Oi, Simão, que bom que a gente... Primeiro que eu tô te vendo e dois que eu tenha conseguido conectar aqui. É a minha primeira vez no Instagram, vamos ver se dá tudo certo. Tô mais acostumada no Zoom. Mas, Simão, obrigada. Obrigada por essa oportunidade de papearmos um pouco aqui. Muito obrigada. Você que é um mestre aqui nas redes sociais, eu tenho só que aprender. Vamos lá. Eu quero dizer uma coisa para vocês sobre a Paula. Eu hoje lia, aliás, está ali o livro, devia ter trazido para mostrar, um livro que chama Ressurreição do Machado, que eu estou agora numa fase machadiana, Paula, que eu comprei... eu notei pelo Face. Eu notei você tá. Eu comprei tudo do Machado. Então, ele diz assim, Paula: há amigos de 8 dias e indiferentes de 8 anos. Eu, com a Paula, tenho a vantagem de ser amigo de 8 anos. Quer dizer, não há coisa mais prazerosa do que ter encontrado a Paula na carreira acadêmica, ter havido uma identificação pessoal muito grande, e hoje a gente troca confidências, prosas, ideias, teses, e de tudo que eu posso dizer, Paula, é que realmente, desses últimos 8 anos de convívio, eu tenho muita gratidão e alegria pela sua amizade. Eu vou combinar com os nossos amigos que eu vou desligar os comentários para a live não ficar tão pesada. Ao final, eu prometo que eu reabro os comentários de vocês. Paula, a ideia aqui, então, é um bate-papo em 2 partes. Na primeira, eu ouço a Paula falando um pouco sobre a Paula. Tem sempre uma perguntinha específica que eu não quero, que eu vou te surpreender, que é uma perguntinha sempre que as pessoas querem ouvir da sua divisão: mãe advogada, mãe professora, mãe árbitra, mãe parecerista e toda a dimensão de viagens, eventos e congressos. Mas eu queria começar fazendo a pergunta que eu gosto de começar com todas as minhas amigas. Por que o direito? Por que a Paula um dia falou: serei alguma coisa da área jurídica? Então, Simão, bom, peraí. Primeiro falando da amizade, para não mencionar os conselhos que você me dá. E eu escutei todos ao longo da vida. Todos, Simão. Eu só tenho a te agradecer por todo o aconselhamento em todas as áreas possíveis e imagináveis. Só voltando um pouco, a vida acadêmica é um inferno às vezes. Deus me livre. Um caldeirão de vaidades, um monte de coisa chata, gente chata, banca chata, um monte de coisa chata. Mas tem um lado muito legal. E o lado muito legal é que ela concentra pessoas com interesses parecidos, com visões muito parecidas de vida, etc. Ela atrai pessoas que gostam das mesmas coisas do que você. Então, nesse aspecto, acho que a faculdade, né, a nossa faculdade de Direito, me trouxe grandes presentes e grandes amizades como a sua. Simão, você sabe que eu não falaria se não fosse verdade. Obrigado. Então, é um momento de falar de público que eu sempre te falo em privado. É muito bacana. Olha, Simão, por que eu fui parar no Direito? Eu escrevia bem quando eu estava no colegial, não tão bem quanto a Bia, né, que foi para medicina, que ganhava prêmio e tal. E eu cheguei a pensar em fazer jornalismo, cheguei a pensar em psicologia. E, para ser muito sincera, não tem um advogado na minha família. Nada. Zero. Tradição zero. Minha família é de engenheiros, meu pai é administrador. Nada. Paula, como na minha. Meu pai é engenheiro, minha mãe é professora de história. Ninguém do núcleo familiar próximo era advogado. Nem tios, sabe? Os mais próximos do ramo jurídico são primos dos meus pais. Mas uma coisa mais distante, não uma coisa próxima.
Eu nada, nada, nada. Você quer saber? Eu fui numa festa na casa do meu tio, que já faleceu, meu tio Clóvis, irmão do meu pai. E aí eu comentei com um senhor lá, que eu não sei nem quem é, Simão. E eu falei, eu tô pensando em fazer jornalismo, menina de tudo. Ele falou, mas se você não quer fazer jornalismo, faça faculdade de Direito que você pode ser jornalista. E sabia, eu queria muito a faculdade, a nossa faculdade, tá? Eu queria muito entrar na São Francisco. Aí eu falei, então tá bom. Aí pus na cabeça e foi. Assim, Olha, nós nunca conversamos sobre isso. sinceramente, eu não sei por quê. Ponto, acabou. Eu ia ser biólogo ou veterinário até o terceiro colegial. Daí passei um tempo no interior com a família do meu lado paterno. Simplesmente falei assim, não quero isto. Voltei para São Paulo, minha mãe disse a mesma coisa. Presta direito. Na pior das hipóteses, você gosta e na melhor das hipóteses, você se apaixona. E daí eu me apaixonei. Mas muito, muito parecido isso, Paula. É que a gente se apaixona, né? O direito é uma coisa apaixonante, a dogmática é apaixonante. Ao contrário do que dizem, a dogmática é uma coisa apaixonante. Apaixonante. E aí, quando você vê, você já foi. E a faculdade passa tão rápido, né? Agora é uma pergunta que eu ia te fazer. Quando é que você se descobriu comercialista? Quando é que a Paula olhou e falou assim, nossa, de tudo isso aqui, eu gosto de muita coisa, mas esse é o ramo que eu quero estudar, que eu quero pesquisar, que eu quero, enfim, criar uma carreira. Você tem essa noção ou não tem? Quem te deu comercial na faculdade? Vamos começar pelo começo. Raquel Stein, no segundo ano, Versosa, professor Paulo Campos Salles de Toledo, o Comparato já mais no final e o Guerreiro, né? Que é uma grande influência na minha vida. Agora, no segundo ano, eu sei lá por quê, Simão, no segundo ano eu resolvi que eu ia ser professora de comercial, que era aquilo que eu ia fazer na vida, eu ia dar SA na faculdade, eu entrei dando SA e eu ia ser titular de comercial. Acredite se quiser, eu decidi no segundo ano, mirei e fui. Nem me dei outra chance, na verdade. E eu achava as outras matérias bem mais chatas. A civil não, né? Civil, como nós sempre conversamos, você quer ser um bom comercialista, eu falo para todos os meus alunos, você é minha testemunha. Quer ser bom em comercial, vai estudar civil, depois a gente conversa. Porque isso aqui é fácil. O comercial é muito fácil de ensinar. O calvário é de vocês no civil. Sem dúvida. Como nós brincamos, o calvário é dos camponeses, cara. Vocês que carregam o piano e a gente dá... O comercial é uma matéria mais fácil do ponto de vista dogmático. O calvário é de vocês. Eu tenho isso muito claro na cabeça. E não existe um bom comercialista se não for um bom civilista. Isso não existe. Aí fica aquela superficialidade, né? De 10 palavras, 9 em inglês. Aquele negócio que não faz link, não tem base, etc. Quem não sabe civil está condenado a esse comercialismo de fachada, né? Eu acho que eu vou cancelar todas as lives futuras, só vou fazer com a Paula, porque eu tô com o ego inflado. Não, mas a Paula sempre diz isso. Você teve aula com quem civil na faculdade, Paula? Quem foi seu professor? Foi Tomazete e foi Junqueira. Eu tive Tomazete Uma base, e Junqueira. Base sólida de civil. Agora, se você pudesse, fazendo uma coisa afetiva com a faculdade, dos seus professores de comercial, você se vê em algum momento, em algum deles? Ou seja, claro que a gente tem a nossa própria personalidade, a gente desenha a nossa própria história, mas você poderia fazer para mim, Simão, tem horas que eu estou fazendo isso e eu me vejo um pouco na Raquel, ou um pouco no Guerreiro, ou você não tem essa identificação? Porque a Tereza, que me deu aula, nossa amiga querida Tereza Ancona Lopes, eu me vejo na Tereza em várias passagens da minha vida, quando eu assumo a persona do professor. Você tem alguma identificação com algum dos seus antigos mestres e hoje colegas de departamento? Olha, eu acho que o Guerreiro, né? Quer dizer, quem sou eu? Vamos lá, né? Assim, quem sou eu perto do Guerreiro? Mas, obviamente, quem colocou a questão da paixão pelo direito comercial, da história do direito comercial, da lógica, quem me apresentou o Visconde de Cairu, quem me apresentou toda a parte apaixonante da história do direito comercial, aquela que você pega a lógica, foi o professor Guerreiro. E aí você mistura isso com o professor Eros, que veio com uma visão muito sólida de funcionamento de mercado. Uma justiça tem que ser feita. Esses grandes professores dos anos... da geração anterior à nossa, né?
principalmente os professores ditos de esquerda séria, a esquerda séria, não esquerda oba-oba, aquela esquerda que estudava, que entendia, eles entendiam de funcionamento de mercado muito mais do que os... É uma coisa impressionante. Do que os chamados liberais, né, Paula? Do que os chamados liberais. É. Então, toda a base marxista, no melhor sentido que essa palavra possa ter, em termos de funcionamento de mercado, de efeitos autodestrutíveis de funcionamento do mercado. No último curso de pós, que eu tive a honra de dividir com a nossa querida Ana Frazão e com o nosso querido professor Satiro, que é, né, parte da nossa confraria, mini confraria aí que nós temos, se você pegar toda a bibliografia muito atualizada dessa parte, que a Ana está por dentro, o Satiro, etc., na verdade, você pega uma Pistor, né, que é uma das grandes baluartes, aí foi uma das autoras muito exploradas no nosso curso, capitaneado pelo Satiro e pela Ana, mais do que por mim, você percebe esses elementos de formação. Você percebe essa ideia dos efeitos autodestrutíveis do mercado, que nós aprendemos no 4º e no 5º ano, com uma outra bibliografia. Né? Óbvio, esses autores que estão na moda agora não existiam naquela época. O Piketty não existia naquela época. Mas você tem toda uma base muito sólida desses autores mais à esquerda. Só que os bichos estudavam enlouquecidamente. Né? E eles tinham essa formação. E eu acredito que nós tenhamos sido... Nós somos muito agraciados com isso. Óbvio, nós tivemos grandes professores liberais também. O próprio professor Junqueira, que era mais liberal. Ou seja, nós tivemos uma sorte de um mix muito interessante, que eu espero que nós estejamos conseguindo passar um bastão, fazer um trabalho minimamente parecido com o que eles fizeram conosco. Paula, eu tenho muito peso da cátedra, no sentido da cadeira que a gente ocupa. Eu não sou titular, não sou associado. Quando eu penso que o professor Silvio Rodrigues, o professor Washington passaram por lá, o professor Vilaça, que se aposentou e está vivo, o professor Junqueira, que é falecido, é muito peso isso para a gente, porque eles tinham uma dimensão humanista, né, Paula? De uma cultura geral, de um conhecimento que nós tentamos correr atrás. A gente tenta fazer o melhor possível. Agora, Paula, uma segunda pergunta para você. Então, serei comercialista e serei professora. E daí abre-se um problema, né? Onde é que eu vou ganhar dinheiro? Porque professor não ganha dinheiro nessa vida. Se você é advogada, você é juíza, você é promotora, você é delegada de polícia, como a nossa amiga Vera, mulher do Lucon. Daí abre aquele leque. E por que a Paula, então, foi para o setor privado e não foi para o setor público? E se no seu tempo muitas meninas, muitas moças, muitas senhoras iam para o setor público? Olha, Simão, é muito engraçado isso. Eu tenho amigas no setor público até hoje, mas na minha época, por exemplo, a Paty Aldi, né? A Patrícia Aldi, que é promotora, uma das melhores promotoras que nós temos em São Paulo, ela é espetacular. A Daniela Tilento, que é a mulher do Morcelo, são todas minhas colegas de turma. A Dani vem desde da época de Dante e tal. Na minha época, cara, eu lembro uma professora falando, e olha, era verdade, assim, mulher solteira não passava na magistratura. Eu cheguei a pensar em ser juíza, eu falei, mas assim vai ser difícil. São Paulo era muito mais fechada, hoje a gente está, né, já outros ares no tribunal. Poxa, o professor Pereira Calças, aí, que é do nosso departamento, lutando, ele tem um time de mulheres em volta dele que, nossa senhora, uma competência absurda. Mas na minha época, a magistratura para mulher solteira não se colocava. Eu não tinha tradição de família, e eu comecei a fazer estágio com o Zé Diogo e o Max Caparini, do lado do escritório do Márcio Tomás Bastos, que até a Pati Pulga, que a gente chama de Pati Pulga, a doutora Patrícia Aldi, né, que me colocou lá, eu nunca vou esquecer. E aí eu comecei a fazer estágio com os dois, e fazer estágio. Aí eu saí de lá e fui para o Guerreiro. E, assim, não existe um grande comercialista, nunca existiu na história, um grande comercialista que não trabalhasse mesmo, cara. Mas não tem. Se você pegar Vivante, Ascarelli, Bola, todos os grandes foram grandes advogados. E eu cresci, então, nesse mundo em que os grandes professores eram grandes advogados.
o professor Guerreiro, então eu via isso, eu vi o Guerreiro ganhar dinheiro, ganhar a vida dele, fazendo esse equilíbrio entre vida profissional e vida acadêmica, que sempre me encantou. Eu tenho muito respeito pelos colegas que se dedicam só à vida acadêmica, mas eu não teria paciência, assim, eu morria. Eu murcharia se eu estivesse só dentro da academia. Eu vou fazer até uma nota, Paula, que às vezes não agrada muitas pessoas, mas eu sou transparente como você. Eu acho que em certas disciplinas, em certas matérias, em certas pesquisas, ter uma vivência além da academia, além da pesquisa da sala de aula, eu acho relevante mesmo. Acho que quando você atua como árbitra, ou eu também, ou quando eu dou um parecer e você também, e a gente está vendo o caso concreto, a gente dá uma outra dimensão para a nossa sala de aula. Até os exemplos ficam mais ricos. E no muito, muito. E você tá tem mais olhos para ver, né? Quando você tem a dogmática, quando você é professor, o seu laboratório é um mundo. Assim, eu aprendi isso com o professor Guerreiro e eu segui vendo isso com o professor Eros. Então, e eu trabalhei em escritório grande com o Marcelo Uck, que aí é bem advogado também, com a Raquel Otranto, que era só advogada, mas eu cresci eu nunca vi outro mundo. No meu mundo, os professores eram também grandes advogados. Então, Paula, foi para aí que eu fui, viu? Eu não pensei muito, Simão, nem se colocava isso. E quando você colocou para a família, porque a Paula, como eu, tem aquele apego familiar mesmo, ela italiana, eu libanês, aquela coisa de apego. Apego quer dizer proximidade, convívio e, claro, brigas e afetos, porque a gente tem tudo em intensidade, não intenção. Você teve alguma resistência na sua casa, a sua decisão de ser professora? Ou houve um apoio familiar? Quando você falou papai, meus pais mamãe... achavam o máximo, meu pai tá aqui, né? Ainda, sempre acharam o máximo. Meus irmãos, então, obriguei minhas sobrinhas pequenininhas a verem todos os meus concursos. Meus irmãos, todos os meus concursos. Meus pais estavam sempre na primeira fila, mas minhas cunhadas, todo concurso meu é a família inteira, mas tipo a família inteira. Não só a família, nós também eu tenho a honra de ter grandes amizades. A pobre da Bia, que você conhece, minha amiga que é médica, que me emprestou aqui o anel para fazer essa live. A pobre alma sabe tudo de antitruste. Pode falar com ela. Ela sabe tudo de direito concorrencial. Agora ela sabe tudo de economia comportamental também, a pobre alma. É isso. Então, tudo, a Adriana, que você conhece também, a Adriana Polito, tudo é assim, nossa, sempre fui mega apoiada, mas sempre foi festa. Minha mãe fazia uma festa para doutorado, ela fez uma festa mega. Enfim, ela mega apoio da família. Nossa, super, super. Que ano você se concursou, Paula, na faculdade, do ingresso? Você lembra? Olha, eu comecei a dar aula na GV com 27 anos, que o professor Angarita que me colocou lá, e eu nunca vou esquecer que o Bedel não queria me dar o diário. Eu achava o máximo, isso assim, muito legal. Tinha 27 anos, mas eu fui para o curso de administração mesmo, né? Eu estou vendo essa confusão aí do ministro falando que nunca foi professor da GV, eu fui para o curso mesmo de administração pública. E eu tinha 27 anos, 27, 20 para 28 anos. Aí eu fiquei, acho que 11 anos na GV e fui para São Francisco ao mesmo tempo. Depois eu tive que largar a GV porque eu não dava conta. Eu acho que foi 2004, Simão. Fui para São Francisco. Eu passei em 2008 no concurso, então não é tão grande a nossa diferença no ingresso. Não. Agora, Paula, me conta uma coisa que eu tenho perguntado para as minhas amigas e que eu gosto de ouvi-las. Vocês que têm sempre essa tríplice jornada, porque por mais que a gente diga homens e mulheres são iguais perante a lei, o Brasil é um país machista, o Brasil é um país ainda misógino, o Brasil ainda é um país que paga a mulher menos que homem, tudo isso a gente pode dar como dado e não há debate sobre isso. Então eu te pergunto, quão difícil foi para você gerir a Paula esposa, a Paula mãe, a Paula filha, porque afinal você deu sempre uma super atenção aos seus pais e família, que eu vou chamar de estendida, e a Paula professora, e a Paula advogada, e a Paula que escreve livro, e a Paula que escreve artigo, e a Paula que faz arbitragem, e a Paula que viaja, e a Paula que dá palestra, e é mãe de duas gracinhas, dois meninos lindos, que o tio Simão é fã de ambos. E como é que a Paula gerenciou esse tempo com essas dificuldades todas inerentes
à vida da mulher que assume sua posição de destaque no mercado de trabalho. Ô, Simão, quem tá com o ego nas estrelas sou eu agora. Eu vou fazer live com você de 10 em 10 dias, cara. Sim, melhora muito. Valeu, obrigada. Então, primeiro eu tenho uma família fantástica. Meus irmãos sempre... Nossa, meus irmãos carregam um piano, cara. Então ajuda demais. Simão, eu sempre fui muito cuidada. Eu trabalhei com grandes homens e que sempre me protegeram, na verdade. É justamente o contrário. Eu fui mega incentivada. Então, um professor guerreiro, eu vou contar um negócio que outro dia eu me lembrei, não sei nem se ele se lembra. Uma vez eu era muito menina, estagiária quase, recém-formada, sei lá. E a gente foi num advogado de família, por conta de um cliente, e o advogado falou assim: você, como mulher, pensa o quê? Nossa, mas o guerreiro virou uma fera, homem. Ela não está aqui como mulher, ela é uma profissional. E deu-lhe uma descompostura. Eu era menina, fiquei olhando, nem tinha me ofendido, pra ser muito sincera. O guerreiro ficou enfurecido. Com o professor Eros, também essa questão nunca se colocou. E no escritório que eu trabalhava, no Lila Look e tal, também não. Eu sempre tive muito apoio também de equipe, né? Mulher tem que ser uma equipe, então sempre tive muito apoio, muita ajuda com as crianças. Isso Paula, facilitou. temos que citar Isaura, né? Não podemos falar. E aí é fundamental. E aí e seu José são fundamentais na minha vida. E, enfim, a Yaya, estamos juntas há mais de 20 anos, tá? Os filhos dela, um na Poli e outro na São Francisco, né, Simão? Não é para nada. O Matheus está na São Francisco, está no primeiro ano da São Francisco, e o Lucas está na Poli. Então, foi um trabalho de equipe aí para pôr essa molecada em faculdades boas, tal. É bem bacana. E eu sempre tive muito ajuda também. Diferente de outras colegas, eu sempre tive muita ajuda. E para uma mulher isso faz diferença. Não tem muito o que fazer. Agora, é um monte de... Hoje em dia você olha e fala, bom, você tem que comprar um monte de brigas no sentido de se lançar em um monte de coisas que seria muito mais cômodo não fazer, Simão. Assim, é mais cômodo não fazer. E você tem que ir em frente, tem que peitar e tem que ir fazendo. Eu acho que todas as mulheres da minha geração vão responder um pouco a mesma coisa para você. Eu não pensei muito. A gente ia. Não tinha esse questionamento. Senão isso é coisa de 15 anos para cá. Você não tinha esse questionamento, você simplesmente ia. Se você falasse com uma professora Ada, e eu conversava muito disso com ela, uma Ada, outro dia eu estava conversando com a professora Odete Medawar também, essas questões com a professora Nina, que hoje se dedica a estudar isso, né? A Nina tá estudando muito essa questão de gênero, aliás, vai lançar uma optativa agora no próximo semestre na faculdade sobre isso. Se você falar com as... Assim, ninguém se colocava muito esse problema, não nesse tipo de trabalho. Agora, se você for falar de mulheres negras e mulheres menos favorecidas, que não somos de uma elite, que nós pertencemos a uma elite, é melhor admitir isso, a situação é totalmente diferente. Mas nesse mundo, a gente não se colocava isso. Minha classe na São Francisco, as mulheres são terríveis, irmão. Nós somos terríveis. A mais boazinha ali, e os meninos nos obedecem. Eles são os amores até hoje. Qual é a sua turma, Paula? O ano de sua formatura? Minha turma 89. Minha turma 89. Nós demos 6 professores para a faculdade. Eu entrei. Sim, 6. 3 anos depois. Ô, Paula, agora uma pergunta que eu também tenho feito e que essa normal, acho que já sei como você vai até sair. Porque as pessoas normalmente, o ser humano em geral, ele é pautado por culpas. E as mulheres, quando se dedicam a uma vida familiar intensa, eu repito, a sua não era só intensa no núcleo menor, você e seus filhos. Era também no núcleo maior, pai, mãe, irmãos, sobrinhos. E se dedica intensamente à vida acadêmica, e a vida acadêmica, isso é óbvio que eu vou dizer, mas para quem não, talvez não tenha essa certeza, exige um grau de leitura, pesquisa e de dedicação de alma para produzir alguma coisa boa. Normalmente a gente acaba sentindo culpa. Por que culpa? Eu estou estudando e não estou cuidando dos meus filhos ou não estou convivendo com os meus filhos. Mas eu não... Ou quando eu estou convivendo com os meus filhos,
eu devia estar estudando, eu devia estar me preparando melhor para aquela aula, para aquele concurso, para aquela tese. Você também não sentia essa angústia de faltar tempo para fazer tudo como você gostaria? Você tinha isso bem resolvido? Porque hoje, claro, seus filhos são maiores, já estão com a vida bem encaminhada, a sua carreira está bem encaminhada. Hoje você tem esse prazer de ter mais tempo para as coisas que você gosta. E a Paula de 15 anos, com seus filhos menores, ou 17 anos atrás, com seus filhos menores, a Paula tinha alguma angústia, alguma sensação de culpa? Ou nesse seu ritmo isso não passava pela sua cabeça? Ó, Simão, a culpa afunda o ser humano, cara. É uma coisa. E é inútil. E é Totalmente. totalmente inútil. Totalmente inútil. Não sei, Simão. Assim, na vida, eu também acho que os filhos meio que escolhem a mãe, a gente vai fazendo o que dá. Culpa, eu não me perguntava culpa do quê também. Agora, que é uma dedicação intensa, Simão, a opção era não fazer. Agora, se eu posso dar um conselho para essa meninada. Por favor. Por favor. Meus filhos já estão com 20 anos, né? 19, 20 anos. Rapaz, nessas horas que você agradece a Deus ter uma profissão. Eu acho que eles ajoelham e agradecem todo dia a mãe italiana deles, ou de origem italiana, ter uma profissão. Porque o que você faz? A hora que todo mundo bate asas, entra na faculdade, tira a carta, como é que é? Né? E é um período muito curto. Quando você vê, já foi. E eu vejo algumas situações em que as mulheres não se dedicaram, não fizeram uma opção de não. E olha, aqui não vai nenhum julgamento, cada um faça a opção que quiser, porque não é simples, Simão. É uma carga de trabalho absurda. Mas seja para homem, seja para mulher, tá? A carga acadêmica é um negócio, é bem feita a carreira, a carga de leitura, a carga de tudo. E desculpa, a advocacia bem feita também suga. Não é uma profissão simples. Qualquer profissão, se você se dedica, vai sugar. A opção é você ir na média. Muitas fazem essa opção. E muitos fazem essa opção também. Né? É uma opção de homens e mulheres. Sim, é uma questão de opção. Quando você olha, meus filhos, como você disse, são lindos, maravilhosos, etc, etc. Eu, educados. olhando daqui, eu acho que deu certo. Porque toda mãe acha também, né? Que deu tudo certo. Não, Simão, assim, acho que é tudo uma questão de opção. É tudo. Agora, o que eu acho muito feio é você jogar a culpa em cima de filho, né? Eu não fiz a minha carreira por causa dos meus filhos. Bom, mas teus filhos te pediram isso. Você vai julgar isso mesmo em cima deles? Né? Você vai se jogar como um peso para cima dos seus filhos? Isso eu acho complicado. Isso eu acho complicado. Esse jogo a médio prazo ele é bastante deteriorante das relações familiares, né? Quer dizer, você é culpado por eu não ter sido bem sucedido, ou você me deve algo, eu também acho pesado. E, Paula, para quem quer estudar comercial bacana, aquele cara que talvez já se formou até e fala, puxa, tive uma deficiência em comercial. Ou aquele cara que está começando o curso, fala, queria estudar um comercial bacana. Um livro que você recomendaria, que eu chamaria de um livro básico, sabe? Aquele livro que, assim, que o seu aluno, sua aluna leem com prazer e que você fala assim, Simão, quem leu isso tem uma base para depois desdobrar. Você tem algum livro que você anda recomendando a leitura da sua predileção? Pelo menos para aquela que eu vou chamar de uma teoria geral do direito empresarial ou os fundamentos, vamos até mudar o nome, os fundamentos do direito empresarial. Tem alguma obra que você anda recomendando aos meninos, às meninas? Olha, Simão, o que acontece? Eu sou muito favorável a manual. Ao contrário da maioria das pessoas, eu acredito que precisa ter o manual. Como o Fábio Lhoa da PUC, nosso colega, fala, para você ter a mão, precisa ter manual. Mas manual não ganha ninguém. Não ganha a alma de ninguém. Você não ganha a alma lendo o manual, né? Você não vai ganhar a alma de um aluno com manuais. O que pode parecer conversinha de professor de comercial, mas para mim, ainda, o Ascarelli é o que encanta. É uma das coisas mais encantadoras que tem. Ele foi o primeiro a perceber que a empresa é um agente, né? A empresa é um agente econômico, ela não é uma coisa estática, como se vê até hoje, é como os manuais encarnam. A empresa é uma coisa dinâmica, você só entende a empresa no mercado.
E o primeiro que começa a lançar sementes nessa direção o Ascarelli. Então, os clássicos aqui funcionam bem. Hoje em dia você tem grandes autores estrangeiros trabalhando com isso, mas para mim ainda é o Ascarelli. Perfeito. E Paula, dentro do direito empresarial, a sua paixão, a gente é eclético, eu como civil também, é difícil responder a minha paixão, mas eu tenho uma. E tem uma coisa que eu não gosto de civil, é interessante, tem uma paixão e algo que eu não gosto. A sua paixão empresarial, aquilo assim, Simão, é aqui que eu me deleito, é aqui que eu tenho os meus momentos de epifania afetiva com o direito comercial. Qual é o seu tema de comercial, o seu ramo, ou a matéria dentro da disciplina que te encanta, talvez que seu coração bata mais forte? Olha, Simão, vamos lá. A vida é muito longa para a gente ter uma paixão só, né? A gente vai mudando, a gente vai fazer cômodo. A vida é muito longa, eu não sei, eu podia ter sido agraciada. Os meus irmãos estão casados com as minhas cunhadas. Nossa, meu irmão namora minha cunhada desde os 17 anos. Acontece, mas não é o caso da irmã dele. Então, assim, eu acho que a grande primeira paixão por influência do Guerreiro também é SA, com certeza societário. Depois eu fui para o antitrust, porque eu fui para o econômico junto. E às vezes eu tenho altas crises, tinha altas crises, ligava para o professor Eros e falava, repete para mim a diferença entre comercial e econômico, porque eu não sei de novo. Era uma brincadeira recorrente. Falou, orientador, repete aí. Então, foi para o concorrencial. Depois, contratos. Hoje eu estou na fase de contratos, você sabe disso. Eu ia dizer isso. Você ultimamente está como eu na fase mais contratualista, né? Você está mais encantada com os contratos, né? Mas contratos nesse pique, ou nessa pegada, como dizem os jovens, nessa pegada mercado, né? Como é que esse negócio funciona. Porque, na verdade, quando você entende os vetores de funcionamento dos contratos, você entende os vetores de funcionamento do mercado. Que é uma coisa que você só pode fazer se você misturar do ponto de vista do comercial com o econômico também, com a dinâmica de mercado. E a área que eu iria, assim, e que corre paralelo tudo isso, é sempre propriedade industrial, né? Propriedade intelectual, que eu acho que é a área do futuro. Então, vamos falar um pouquinho agora das questões mais técnicas que eu queria abordar com você, porque eu acho que nesse momento nós estamos num tempo pandêmico interessante para as pessoas se reinventarem, para as pessoas pensarem a própria vida. Muita gente manda WhatsApp, aliás, nós mesmos, né, Paulo? Olha, nós gostamos demais dos nossos jantares. Talvez ao invés de fazer uma vez por mês, vamos fazer duas a partir do fim da pandemia, que é a minha proposta para você, para o Satiro, para a Tereza e para o Magalhães. Mas, enfim, a gente vai se reinventando. E, nesse momento, o direito concorrencial é um direito que está sofrendo um certo abalo, porque a atividade econômica está sofrendo um certo abalo. Há setores que naufragaram, há setores que prosperaram. Eu estou vendo a questão agora de restaurantes no centro, Paulo, que depois é um assunto pessoal que eu vou falar com vocês. Temos que ajudar alguns restaurantes, nem todos falam do nosso querido Itamaraty, mas outros. E eu pergunto, Paula, o direito concorrencial em tempos de pandemia, como é que ele se comporta? Eu queria só que você desse uma breve noção do que se trata o direito concorrencial, só para que a gente saiba do que nós estamos falando, e como é que ele se comporta em tempos de pandemia. Bom, o direito concorrencial é o que vai cuidar, como o próprio nome indica, da concorrência e da repressão ao abuso do poder econômico, né? E que vai analisar todas essas concentrações. Porque qual é a ideia? Qualquer dona de casa sabe disso. Quando você tem concorrência, a tendência é preço baixar, qualidade subir e ter mais opções para o consumidor. Ou seja, a concorrência, em teoria, traz bem-estar para o consumidor. Por isso que ela é um pilar da nossa ordem econômica, por isso que ela está lá no artigo 170. Sempre ligada à livre iniciativa, que já vai logo no artigo 1º da Constituição, né? Então, a concorrência é uma coisa boa. A concorrência, dizia o Iering, né, que eu sei que você gosta muito também, é o regulador natural do egoísmo. O agente econômico é egoísta por natureza. Aceita. A empresa vai atrás de lucro. Só isso? Não. Nós temos que falar, que bom que a empresa só visa o lucro. É assim que funciona. E o direito existe para subjugar os determinismos econômicos. Então, partindo desse pressuposto que a empresa vai visar o lucro, que ela é egoísta, e esse termo é do Iering, de novo, a concorrência vai ser o regulador natural do egoísmo. Ponto.
tá? Então, nesse sentido, o direito cuida da concorrência. Então, Simão, isso seria assunto para um curso, na verdade. O direito concorrencial está devendo muito, mas está devendo muito. Nos últimos 20 anos, o que nós percebemos, eu falo hoje em dia na morte do direito da concorrência, na morte. Sério? Sério? Sim, você tem burocracias, você tem, mas considerando o que custa e o que entregou, mas essa reflexão hoje, ela já vem me incomodando há algum tempo. Hoje, alguns autores fazem essa crítica. O que o antitruste entregou para o mundo? Tá? Isso é um contexto mais macro. Né? No contexto atual, focando, é o seguinte, Simão, vem uma onda de concentração. A concentração no mundo já foi absurda nos últimos 20 anos. Absurda. Todos nós sabemos disso. Simão, quantos supermercados tinha quando você era criança? Quantas redes nós temos hoje? Em todas as áreas aconteceu isso. E que eram, assim, os nossos professores antigos já falavam, é um dos efeitos autodestrutíveis do mercado, é essa excessiva concentração. Foi absurda nos últimos anos. Com a revolução digital, ela ficou ainda maior. As grandes empresas, Google, Facebook, enfim. Com a pandemia, nos últimos 3 meses, 4, isso se acentua ainda mais. A previsão é quem vai passar por essa turbulência. Então, vamos lá. Na área digital, você já tem uma concentração absurda inerente a esse setor. Americanas, enfim, tudo. Airbnb, tudo. É tudo concentrado. Tá? O antitruste ainda estava meio perdido, veio a pandemia e só fez concentrar mais. No mundo, né, na economia de tijolo e cimento, o que deve acontecer? Uma concentração absurda. Vai conseguir passar por essa crise as empresas que têm maior porte, que têm mais condição de caixa. Ou o governo, nosso governo não está fazendo isso, só fala, não chega na ponta isso. Ou o governo entra, como tem entrado em outros países, Alemanha, mesmo na Itália, etc., para segurar, inclusive pagando salário, etc., ou é quebradeira. De qualquer maneira, eu acho que a quebradeira vem mesmo na Europa, que tem um tecido econômico mais pulverizado que os Estados Unidos, e assim, a consequência de quebradeira é o quê? Concentração. Histórico, é meio incontestável. E é isso que tem para hoje e para amanhã. É um movimento de concentração absurdo. Como o mundo vai lidar com esse movimento de concentração? Não sei, Simão. E eu ia te lançar uma provocação. Eu realmente, esse assunto eu perdi do seu raciocínio nas nossas conversas anteriores. Eu não sabia essa sua leitura da morte do antitruste. Essa eu estou ouvindo pela primeira vez da sua boca. Quer dizer, sabia do debate, mas não da sua opinião. E eu ia te perguntar exatamente na provocação, porque eu estava pensando em contratos, tema que a gente tem debatido a exaustão, e nós não vamos cansar nossos ouvintes falando disso, mas se o direito civil tem mecanismos de resolver o problema da pandemia, e eu defendo que tem, são históricos, são estruturados e estão resolvendo, na medida do possível. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você que é uma estudiosa de concorrencial, a partir da leitura do direito econômico, do direito empresarial e desse mix de instrumentos e de ferramentas que ambos vão dispensar para tentar resolver as questões da concorrência. Você sente, então, que realmente o direito concorrencial, nesse momento, não apresenta ferramentas, eu estou te perguntando, não afirmando, suficientes ou desenvolvidas ou eficazes para enfrentar a pandemia? Era essa a pergunta que eu ia te lançar na sequência. Tem. Ferramenta tem. O texto da lei, Simão, está lá. Aqui nos Estados Unidos, na Europa, está lá e sempre esteve nos últimos anos. A impressão que muitos estudiosos têm não existe matéria mais política, Simão, do que o direito concorrencial. É uma coisa assim, incrivelmente política, não de politicagem. Não estou falando de baixaria, não estou falando disso. De política, de implementação de uma política. O que nós vemos no mundo, Simão, ninguém segurou as concentrações. Ninguém. Isso há de querer dizer alguma coisa. Me parece que talvez fogo morro acima, água morro abaixo, concentração quando tem que acontecer. Você vai falar, mas no caso tal, na União Europeia, um caso ou outro.
pontuais, poucos. E se a União Europeia implica, os Estados Unidos liberam. Eu estou com um texto aqui em cima na minha mesa, os Estados Unidos falando de concentrações conglomeradas. Você não pode segurar empresas eficientes. Você sempre teve esse problema intrínseco ao antitrust. Porque uma empresa maior, a Microsoft, é altamente eficiente. Agora, ela está sujeita a um ambiente de concorrência, hoje em dia um pouco mais, um Facebook. Enfim, essa é a grande questão. Simão, lei tem no mundo inteiro. Aqui não vai uma crítica ao Brasil, é o mundo inteiro. O que eu olho e vejo? Uma concentração absurda nos últimos anos, que se intensifica de uma maneira nunca antes vista. A gente sempre acha que nunca foi visto, né? Mas em 4 meses, uma concentração dessas, um gol virtual como foi. Instrumento tem, ao contrário do civil, que tem dado uma bela conta do recado, Sim, né? sim. Esse poderia ser um outro assunto, uma bela conta do recado, senão acho que o TJ São Paulo, os seus artigos são fundamentais para segurar o oba-oba. Aqui vai de público. Você muito citado no tribunal, na primeira instância, em acordos que visavam assegurar oba-oba. É isso. Então, não é oba-oba, né? E os seus artigos foram fundamentais. Acho que você foi o autor mais citado aí na pandemia. Com toda a justiça, não é porque eu sou sua amiga, não. Obrigado. Essa visão. Ou seja, vocês deram conta. Eu não sei. Europa, Estados Unidos, todo mundo... Tá bom, nós temos uma regulação do RJET dispensando notificação de acordos na pandemia. Então, Paulo, só um momentinho. Eu ia te perguntar agora, só para você não perder esse raciocínio, mas para prosseguir. O RJET veio, eu realmente li o artigo 14, só que o artigo 14, ele é aquelas coisas que parece pegadinha do Faustão, porque ele vai suspendendo ou mexendo em normas de leis. Sabe aquela coisa que não tem nada de direito civil? Ou seja, ele fala assim, eu suspendo a eficácia da coisa tal, da lei tal. Eu não entendo nem que leis são essas. Só conta em linhas gerais, sem precisar ler cada artigo, porque isso é muito sacal. Qual foi o objetivo da RJET com concorrencial, Paula? Em linhas gerais, com esse artigo 14 que tira eficácia de dispositivo até 30 de outubro, depois fala de órgão competente a partir de 20 de março. O que foi? O que o RJET quis fazer? Segurança e previsibilidade, Simão, só. Você tem todo um problema de notificação sobre acordos. É uma coisa que tá muito pouco na moda, né? A Europa também mudou o sistema, já faz algum tempo, de notificação de acordos. Eu não estou falando de concentração, estou falando de colaboração entre agentes econômicos. Você quer saber? Esse artigo é um artigo... Aliás, eu vi uma entrevista do presidente do CAD que falou isso. Olha, quantos casos nós tivemos de apresentação de acordos? São raríssimos, tá? Então, a ideia foi, é pouco aplicado mesmo? Segura a barra aí para deixar haver esses acordos e controlar abuso. O abuso tem que ser controlado, como o abuso de direito. Quantas vezes nós falamos que o Código Civil aquele artigo do abuso de direito tem que ser utilizado para coibir oportunismos? Simão, quantas vezes nós falamos Muitas, muitas vezes. Muitas. Aqui, você tem que coibir abuso, mas a ideia de colaboração na pandemia é uma coisa. Europa emitiu uma diretriz nesse sentido. Olha, ok, dentro dos termos da minha regulação, e eu estou olhando. Estados Unidos foi mais ou menos no mesmo sentido. O que nós fizemos aqui, ó, tá suspenso, não precisa notificar acordo. Se você aprontar, eu te pego. E o que ele cita aqui, Simão, eu não conheço um. Então, vamos lá. Liberou a notificação de acordos de colaboração nesse período para que as empresas possam cooperar. Tá? Óbvio que se alguém aproveitar para fazer cartel, você pega. Né? E os outros incisos que menciona ali, que está falando que não vai aplicar, venda abaixo do preço de custo. Simão, isso, ou seja, você está suspensa a eficácia desse inciso. Simão, sabe quantas vezes nós vimos condenação por venda abaixo do preço de custo desde que eu sou gente? Nunca. Não tem. Isso é para impedir aquele negócio da delegacia de não sei onde, que faz um escândalo, para alguém que precisa desovar estoque. Tá? Nessa pandemia. E o outro é fechar empresas sem justa causa determinada. Simão, isso vem da época do Getúlio.
Sabe quantas vezes eu vi aplicado? Nunca. Nunca. Então, essa lei um pouco fala desses incisos que não, realmente eu nunca vi aplicados, ok, mas dá uma certa tranquilidade, e isenta a apresentação de acordos que já não era feita. Quer dizer, a aplicação disso era mínima. Qual a ideia? Ó, não fizeram, também o CAD não vai correr atrás de você agora. Pode ficar tranquilo, faça o seu acordo. Você não vai ser surpreendido com o delegado ou com a Polícia Federal na sua casa, porque você está fazendo esse tipo de acordo, ou com o CAD abrindo uma investigação com uma motivação política. Não, tá tudo tranquilo. A ideia foi passar segurança e previsibilidade para o mercado. E, na verdade, Paulo, então, pelo que eu entendi, é deixar que algumas condutas que, em tese, precisariam ser comunicadas ocorressem sem essa de comunicação nesse exato momento. Então, eu, no fundo, tinha algumas obrigaçõezinhas do direito concorrencial, mas para permitir, enfim, que esses acordos ocorram, eventualmente, para que a economia dê uma aquecida. Seria isso, Paula? Para estimular um pouco a atividade econômica ou não? Qual seria o objetivo disso? Em tese. É sempre isso. Agora, por exemplo, os veículos de imprensa fizeram um consórcio por conta desse problema todo da divulgação dos dados do coronavírus, certo? Esse acordo deveria ter sido notificado pela lei do CAD. Eu não sei se foi, mas agora é um acordo, enfim, nesse momento agora não seria necessária a notificação dessa joint venture. Na verdade, é uma joint venture. Então, a colaboração para vacina também deveria. Mas essas colaborações que estão acontecendo não precisa notificar. Um exemplo que me vem, por exemplo, a eventual colaboração de companhias aéreas. Vai lá, cara. Nesse período complicado, vamos em frente. Não é uma isenção ad eternum, veja bem, é para esse período de pandemia, para que as empresas possam se apoiar. Simão, nós aprendemos a condenar as colaborações de empresas, porque elas podem ser cartéis, etc., mas elas podem ser extremamente úteis e necessárias num momento como esse. Então, essa colaboração neste momento, vamos colaborar para que possamos passar por essa crise, ela está sendo incentivada, ou nem um incentivo, olha, não precisa se preocupar com o CAD agora. E eu diria que é uma orientação, aliás, eu recomendaria, eu descobri recentemente na internet, esse documento, se você quiser eu te passo depois, que é um trabalho hercúleo de alguém, que é um escritório de advocacia estrangeiro, que fez a compilação do mundo inteiro, do que todos os países estão fazendo no antitruste em época de pandemia. E você vai perceber que a orientação, óbvio, tem especificidade, diferenças, os especialistas de concorrencial podem até ficar bravos comigo, mas, na minha opinião, como eu tenho dito, é mais ou menos a orientação, gente, faz o que precisa fazer agora, mas olha lá, não abusa. Mais ou menos. Eu passo depois esse link aqui. Você me manda, porque no YouTube a gente põe embaixo da live para ficar uma espécie de um link de acesso às pessoas. A sua leitura é como a minha, Paula, que nós vamos enfrentar uma crise econômica sem precedentes, porque, afinal, nós nunca tivemos um lockdown em 80% do PIB mundial. Você vê como alguns setores da economia vão haverá uma recuperação ou não de alguns setores? Por exemplo, você falou das empresas aéreas nessa colaboração nesse momento. Você não vê com olhos de preocupação o que acontecerá com as empresas aéreas após esse nosso momento pandêmico? Simão, caos, terror e pânico. Caos, terror e pânico. A demanda vai cair marcadamente. Olha, você acha que você vai viajar para fazer banca? Você acha que um executivo vai ficar viajando como ele viajava antes para fazer reuniões? Não vai. A demanda vai... Fora, enquanto tiver pandemia, não tiver vacina, daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? É um risco você circular. As empresas aéreas, a previsão, as notícias que chegam até mim, a previsão é horrível. Horrível, assim. Vai quebradeira para todo lado. Vai ser um período muito difícil para a humanidade. Só que nós somos mais pobres, né? Nós somos um país pobre. E nós temos uma população muito pobre que vai sofrer
Muito mais. A Alemanha não tem que lidar com Paraisópolis, como nós temos. Nós temos uma população de baixa renda, que é a nossa maioria, né, Simão? Isso vai ser Olha, cruel. Paula, eu vou dizer para você que manda um abraço aqui. A nossa amiga Érica e nosso Ferraz, nosso amigo Danilo, lá de Pernambuco. Manda um abraço os professores Lupion, lá do Rio Grande do Sul. Olha só, Araújo de Lisboa está mandando um abraço para nós também. não acredito. Simão, você é terrível, cara. Esse negócio de rede social, precisamos aprender com você. Nós temos sites, a Torre de Marfim, Simão, que genial. Nossa, que bacana. Nem sabia que esse povo todo estava vendo a gente, Simão. Ó, Que a Érica coisa. mandando um beijo para a gente. E eu queria aproveitar, Paula, nós temos mais. A live dura no máximo 1 hora que o Instagram derruba. Nós temos mais alguns poucos minutos. Eu queria fazer 2 notas. A nota primeiro acadêmica e depois uma notinha pessoal, mas acadêmica, Paula. Aproveitando que o Fernando nos assiste, qual é a importância nos seus estudos da análise econômica do direito? Olha, Simão, ela é tudo. Assim, a expressão análise econômica do direito, ela traz em si. Eu tenho um texto que até o Fernando brinca comigo, que chama Análise Econômica do Direito, Paranoia e Mistificação, que é, como você sabe, o artigo do Monteiro Lobato. Você traz uma carga de preconceito muito grande, porque todo mundo pensa imediatamente no texto do Posner sobre compra e venda de parent rights. Tá? Uma coisa é falar, olha, você tem que buscar sempre a solução mais eficiente. Eu não acho que nós sejamos, apesar de ser professora de comercial e de econômico, sejamos servos da eficiência econômica, pelo amor de Deus. Tá? Muito menos servos do mercado, não tem nada a ver com isso. Agora, pelo amor de Deus, presta atenção. Olha as consequências econômicas da regulação. Presta atenção no que você está fazendo. Porque assim, do jeito que está, sem a mínima consideração do lado prático, dos efeitos práticos, isso é uma loucura. A economia vem de braços dados com o direito para que nós possamos atingir um maior bem-estar social, oferecer um bem-estar social maior. E isso você faz analisando com os economistas a realidade. Os economistas nos ajudam a decifrar e a conduzir a realidade. Então, precisa parar com esse preconceito. Para um comercialista é fundamental, você sabe disso. Como é que você estuda contrato sem saber custo de transação, Simão? Ou contratos incompletos. Agora, a minha prima Bianca, Paula, está na Alemanha nos assistindo. Não sei onde está a Bianca, porque ela morava com meu primo lá em Wolfsburg, na Alemanha. Mas, Bianca, um beijão. E, Paula, como nós temos mais 4 ou 5 minutos só para a gente realmente concluir, eu queria sempre deixar uma mensagem para quem está começando a vida como comercialista ou empresarialista. Qual é o conselho de uma professora que deu certo na carreira a ponto de chegar à cátedra, a ponto de ser uma das autoras mais lidas e mais citadas no Brasil, a ponto de ser uma das árbitras mais requisitadas nas arbitragens no Brasil, uma parecerista de mão cheia e, além do que, uma professora ultra querida. Eu sempre digo, Paula, que todos os títulos que a gente tenha na vida, que a gente conquiste, valem menos do que o carinho dos nossos alunos e alunas. Eu acho que tudo vale menos. E acho que você concorda comigo. Você trocaria seu título de catedrática pelo carinho dos alunos. Um catedrático sem carinho dos alunos não é um catedrático, é um pseudo-catedrático. Então, eu queria deixar uma palavra para essas pessoas que estão com o comercial na cabeça e no coração, mas que estão começando a vida, né? Aquela... Ó, professor Bunazar, abraço, Buna. Quais são as suas considerações para essas pessoas, então, que são os nossos... Somos nós amanhã, aqueles que estão começando na carreira e no comercial. Bom, Simão, de novo, cara, obrigada por levantar meu ego, assim, a minha moral. E só uma observação, o professor titular que não tem o respeito e o carinho dos alunos fica verde, você já notou? Esses que roubaram concurso, ganharam concurso, eles morrem verdes todos, eles ficam verdes. Então, acho que então, é verde mesmo, né? A pessoa vai ficando verde, a bilis, eu acho que vai contaminando aí. Simão, acho que só tem 2 jeitos, né? Se lançar mesmo. Se você ficar muito cheio de milindres, muitas coisas, você tem que se lançar. Tanto nas oportunidades, como disse meu orientador, me ensinou uma coisa: cavalo passou arriado, sobe em cima.
E se você tem, um dos melhores conselhos que me deram na vida, se você tem duas estradas, pega aquela que tem volta. Se você tem que fazer opções, é um critério básico de escolha, mas que é genial. Pega a opção, pega o cavalo, sobe no cavalo e veja muitas vezes, se você tem escolha, se dê esse conforto. Agora tem que se lançar, não tem outro jeito, é trabalho e estudo. Eu não conheço outro jeito. Né? Trabalho, estudo e principalmente a valorização das amizades. É em cima das amizades que você vai ser feliz, que você vai fazer a sua carreira, mas principalmente a sua felicidade. Hoje em dia está comprovado isso, né, Simão? A felicidade do ser humano depende dos relacionamentos. Então não adianta também você ser um gênio, se dar bem e ser o diabo em pessoa, ser o capeta, e ficar sozinho. Nós conhecemos alguns exemplos disso, e a pessoa murcha. E, aliás, eu acho que a maioria nem chega lá. Hoje em dia é muito complicado você chegar sozinho, que é uma das nossas grandes brigas na escola. Você tem que trabalhar em equipe. A época das grandes estrelas individuais passou, graças a Deus. Você trabalha em equipe, seja nos escritórios, seja nas famílias, seja na academia. Se você não tem equipe, se você não pertence a um time, hoje em dia você não vai longe. Eu acho que é aprender a colaborar, sabe? Mas realmente colaborar para conseguir chegar em algum lugar. E eu, citando a Paula, e em homenagem ao nosso querido amigo como professor Araújo, somos primatas, precisamos dos outros. Nós não vivemos como animais isolados, pelo contrário. Aliás, a pandemia nos mostra quão primatas nós somos. Quanta falta faz o contato físico com o outro, quanta falta faz o carinho físico do outro, porque por mais que a gente se veja por aqui, falta ainda aquele abraço e aquele beijo acolhedor que vamos recuperar após esse confinamento. Que isso passe logo. Paula, muito, muito, muito obrigado. E saiba que não vai ser a última, vai ser a primeira, porque nós precisamos conversar mais vezes e falar mais vezes sobre direito, sobre a vida e sobre amizades. Obrigadão, Paula. Um beijo a você. Obrigada a você, Simão, adorei. Muito obrigada. Obrigada por levantar tanto a minha moral assim. Nossa, eu tô tão abatidinha aqui, trancada dentro de casa. Agradeço demais, Simão. Muito, muito obrigada. Amanhã vamos ter a Angélica e na semana que vem a Adriana Bragueta, também amiga comum, que vai falar de arbitragem. Então, cara, ela é muito boa. Vocês vão se divertir, vão aprender muito com certeza. Todos nós. Estarei vendo também. Que nós vamos ter essa live no meu canal no YouTube, do Professor Simão. E aproveitem e deem like lá. Quanto mais like, mais a gente divulga o canal. Beijo, Paula. Até a próxima. Parabéns pelo trabalho, Simão, aí nas redes sociais. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau. Por o óculos aqui para desligar. Você desliga? Eu desligo.